A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 11. Aqui nós vamos ver que Jesus já estava se aproximando de Jerusalém para sua entrada triunfal, né? Ele chega ali diante de Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, e fala para os seus discípulos assim: olha, vai até essa aldeia, que ali vai ter um jumentinho, e aí vocês desprendem ele e traz para mim. Se alguém vê vocês fazendo isso e perguntar alguma coisa, fala: olha, o mestre pediu para que nós levássemos, né? Quer dizer que Jesus já sabia que o dono, ele tinha preparado esse jumentinho que ninguém tinha montado para essa ocasião. Era como se fosse um carro zero ali, né? Mas humilde, né? Um carro do povo, um carro popular, porque normalmente os grandes vinham montados em cavalos, né? E Jesus, para demonstrar sua humildade, como símbolo disso, ele vai montar num jumentinho. Aí os discípulos fazem, quando eles chegam lá, são questionados: ei, por que vocês estão desamarrando? E aí eles explicam e eles deixam ele levar. Quando ele chega com o jumentinho, os discípulos colocam mantos em cima do jumentinho, deixa tudo lindo para que Jesus sente e faça a sua entrada triunfal. Eu acredito que na mente dos discípulos eles estavam a 1000 por hora, pensando: chegou a hora. É a hora que Jesus vai entrar e vai tomar o reino e vai implantar o reino aqui na terra. Porque para eles ainda não tinham entendido que o reino de Jesus viria através da morte e ressurreição dele, que é o reino dos céus. Eles esperavam um rei, todos os judeus esperavam um rei que viesse para libertar eles das mãos dos romanos, para ser o rei de toda a terra, aqui na terra, né? E Jesus não veio dessa forma. Jesus veio humilde, Jesus veio simples, mas trazendo uma mensagem de salvação, de arrependimento, né? E aí nós vamos ver que o povo, quando Jesus vai entrando no jumentinho em Jerusalém, o povo gritava: Hosana, Hosana nas alturas. Eles queriam dizer: está chegando aí quem veio nos salvar. E o povo estava a 1000 por hora. Imagine, uma multidão de verdade, porque vocês lembram que na multiplicação de pães eram 4.000. Imagine nesse evento, devia ser muitas pessoas. Aí Jesus, chegando já à tarde, entrando e vendo o templo, ele preferiu ir para Betânia primeiro porque já era à noite, né? E aí, em seguida, ele passando no caminho, ele vê uma figueira cheia de folhas, muito bonita, e ele tá com fome, ele quer comer, só que não tem fruto. E aí ele diz: figueira, nunca mais nasça fruto de ti, né? Ali a figueira estava simbolizando Israel, estava simbolizando eles, porque toda vez que se fala em figueira, se remete a Israel, né? Que ele estava falando que estava chegando o tempo que não ia ter mais frutos deles, porque ela só parecia formosa e linda, mas não tinha frutos, não servia para aquilo, né? E em seguida, Jesus, ele vai e, e retorna, né? No outro dia até o templo. Quando ele chega no templo, Jesus começa a quebrar tudo. Ele começa a tirar todos os cambistas que estavam ali em volta do templo, que faziam comércio. Jesus começa a derrubar as mesas, impedia que todo mundo saísse com os vasos. Foi aquele reboliço. Aí os escribas, os fariseus, vendo isso, eles procuravam alguma forma de tramar contra Jesus para que Jesus fosse preso. Só que eles temiam a multidão. Imagine a multidão que estava com eles para que os sacerdotes temessem a Jesus, né? Porque se fosse um homem só, eles iam lá e arrancavam aquele homem. Mas não, eles temiam a multidão que estava com Cristo, que estava apoiando a Cristo, né, por conta dos milagres e por conta que eles acreditavam que Jesus ia tomar
o reino dos romanos, né? Que ia ser um rei militar e não um rei dos reis como ele é, entendeu? O povo confundiu isso, porque eles acreditavam na profecia que Jesus tinha que vir desse jeito, mas o Senhor tinha planos maiores para nós, né? Que era o plano de estabelecer o reino dos céus. Aí nós vamos ver também que depois eles voltam pelo caminho e vê a figueira e a figueira tá seca. E os discípulos comentam, nossa, a figueira secou. E aí Jesus fala bem assim, se você tiver fé, você pode pegar, orar para que um monte lance daqui para baixo e ele vai se lançar. Então, tendes fé. No 24, versículo 24 diz assim, portanto eu vos digo que tudo que em oração pedires e credes, o recebereis e obtereis. O Senhor aqui está falando com você. Tenha fé naquilo que você está pedindo ao Senhor. Que seja plano do Senhor, vai acontecer sobre a sua vida. Creia, somente creia, nós precisamos crer no Senhor. Em seguida, os escribas, os fariseus questionam, né? O Senhor, mais uma vez, questionam o Senhor, falando para ele, você veio e fez tudo isso com que autoridade? Aí Jesus fala para eles assim, deixa eu fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo a de vocês. João Batista batizava com que autoridade? E aí eles pensaram entre si, né? Conversaram e falaram, se a gente falar com a autoridade dos céus, ele vai falar por que vocês não creram. E se a gente falar com a autoridade dos homens, eles temiam muito a multidão, porque todos consideravam que João Batista era um grande profeta. E aí eles responderam a Jesus, não sabemos. Aí Jesus diz para ele, eu também não vos respondo com que autoridade faço essas coisas. Vocês entendem que o Senhor só vai revelar os seus segredos e os seus propósitos para aqueles que estão diante de Deus, que são filhos de Deus, que são chamados para cumprir o propósito de Deus? Então o Senhor tem muitas coisas para te revelar. O Senhor tem autoridade para te entregar. Então receba nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu dia.